Está começando o videocast Os Bons Companheiros. Aqui, no Cine Splendor. Olá, sejam bem-vindos aos Bons Companheiros, o videocast do Cine Splendor. Sou o Rod, meu nome é Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E o filme de hoje é o Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. Filme de Steven Spielberg, 1993. Filme de 93, baseado no livro escrito por Michael Crichton, um escritor que faz bastante sucesso lá fora. Ele escreveu, inclusive, o de Efeito Andrômeda, que, pela cara de você, eu não conheço. Ele também escreveu A Esfera, que são filmes de ficção científica, que são bem legais. Quem não viu, veja. A ideia desses filmes são bem legais. Pô, legal, é um filme de fera e um filme de esfera. E ele também fez... Ele criou o ER, Plantão Médico, no Brasil. O famoso seriado que durou quantas temporadas aí? Todas. 15 temporadas, cara. 15 temporadas. Inclusive a primeira temporada foi produzida pelo Steven Spielberg depois do trabalho que eles fizeram em Jurassic Park. O cara é um parceria de sucesso. E o engraçado que quando ele começou a escrever o Jurassic Park, ele tinha só começado, não tinha terminado o primeiro rascunho nem nada. E só com o começo do livro ele já foi passando nos estúdios, vendo se alguém queria filmar aquele livro, o Jurassic Park. Os caras falam de dinossauros, não precisa nem um roteiro, né? Cara, sabe? Pô, principalmente na época, né, que não tinha tanta coisa de dinossauro, que nem teve o boom, né, depois. Esse filme acabou sendo o início de um movimento, né, dinossaurístico aí. Exatamente. Deve ter aumentado o número de pessoas que procuram isso como profissão, né? Você quer números? Você quer números? Eu quero números. Você quer números? Eu quero números. Dessa vez eu não te darei números, cara, mas eu sei que os cursos de paleontologia, arqueologia e etc, eles aumentaram em sei lá quantos % numa curva que não diminuiu até hoje. Cara, então, a influência do... Exato, cara. Do filme. Até hoje, porra, foda. Até hoje. Que nem Indiana Jones deve... O Spielberg, então, é expert em tirar profissões do bolso, assim, e colocar... né? Exato, cara. Ele tá, inclusive, querendo fazer um filme baseado num biblioteconomista. Pronto, vai ser a profissão do futuro. E quem que escolheu pegar esse livro pra transformar num filme? Quem? Não, um dia que foi James Cameron. Não foi. Dessa vez não foi James Cameron. Certo. Foi o próprio Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ele, quando criança, era aficionado por dinossauros, brincava com dinossauros. Será que ele comia aquele chocolate surpresa que vinha? Será que tinha pra ele na época? Será que essa coisa não? Acho que tinha, né? Nestlé, né? Ter pra ele. Eu acho que a gente deveria fazer uma pausa nesse videocast pra fazer uma campanha. Olha só. De volta ao chocolate surpresa Nestlé, com cartinhas de dinossauro. Facebook tem que servir pra alguma coisa nesse mundo, cara. Se você quer cartinhas de dinossauro, novamente, chocolate surpresa, dá um curtir RT, depois a gente vai mandar pra Nestlé o nosso abaixo-assinado de volta ao chocolate de dinossauro. É isso aí. Comente. Totalmente instrutivo. Eu acho que na verdade foi o próprio... Sabe, fica por aí mesmo. Daqui a pouco eu volto. Tá. Acho que foi o próprio filme que deve ter trazido à tona essa coisa de que começou essa parada de dinossauro. Ele que inventou os dinossauros, na verdade. É tudo uma conspiração do Spielberg, que esses monstros nunca existiram. Verdade. Porque ele, na direção dele, acho que ele passa isso também. Mostrando ele, falando, além de ele gostar quando criança, ao dirigir ser grande, ele falou, eu vou dirigir esse filme como uma criança. Curtindo. Que acho que vou dirigir esse filme como uma criança. Não é nem trabalhando, se você ama o que você faz, você passando o cocô na tela da TV. Viver feliz o dia inteiro. E aí, deu no que deu, apesar do filme ser maravilhoso, espetacular visualmente pra época, foi uma coisa que caminhou, que poderia ter sido muito diferente. Olha só. O que tinha de técnica até então, que se usava mais comum, era o que? O famoso stop motion. Stop motion. Tinha, claro, os mecatrônicos. Que pra quem não sabe, stop motion são aquelas animações conhecido como animação de massinha. Que são fotos, várias fotos, como 24 fotos pra cada segundo, ou seja, é foto pra caramba. É mesmo, é feito com câmera de foto, né? Não é nem feito com vídeo. Incrível. Engraçado que a câmera de vídeo, ela é uma câmera de fotos de stop motion, cara. Que coisa, né? Quem inventou essa porra, né, cara? E aí você pode ver, o filme não só... Sempre os filmes antigos inspiram os novos e tal. Você teve King Kong em 33, que usou muito disso.
Dá pra fazer até um belo paralelo. Claro, Já tinha dinossauro no King Pô, Kong? será que foi o primeiro filme de monstro grande? Acho que sim, né? O primeiro filme expressivo com monstro e que usou stop motion pra Ele tem ele. que falar, ele King usou Kong. o Tiranossauro Rex no massinho, ou seja, a inspiração visual pro O negócio. avô do tinha, Jurassic Park é o King Kong de 1933, cara. Tá vendo? 3, isso acho que vale a pena falar. O tiranossauro do King Kong, ele ainda era o modelo clássico que os cientistas achavam que era um dinossauro, ou seja, aquele dinossauro de pé com as mãozinhas assim e com o rabo arrastando. Verdade. O tiranossauro do Jurassic Park, ele já é um modelo novo de tiranossauro Já é o que ele 2.0. usa a cauda para se equilibrar e ele anda deitado. Se isso é É um importante, dinossauro na horizontal. pois é. Caraca. Se isso é importante ou não, na verdade não Só o importa. tempo vai Porque dizer, isso né? dá veracidade pro filme. Isso é verdade, isso é verdade. Veracidade científica, que ele se baseia nisso, né? Pra dizer. Você tem que se Se basear baseia- na ciência Porque- mais atual possível. Vamos né? pensar o seguinte: A por que ficção que- científica, né, cara, tem... Apesar de algumas coisas não serem possíveis de serem feitas, por exemplo, né, Rod, o método que eles usam no Jurassic Park para trazer os dinossauros de volta à vida, O mosquito no âmbar. talvez, né, não tenha sido assim tão científico. porém, a ideia de trazer os dinossauros de volta É o à que vida, vale. essa vale. O mamute que eles acharam na China congelado, inclusive eles vão cruzar o DNA do mamute com o DNA de um elefante, sei lá, para nascer um mamutinho, cara. Cara, Esse mundo é muito foda, você cara. vai ver um mamute, cara. Você achou que você nunca ia ver nenhum bicho pré-histórico na sua vida, um bicho vivo? Pense de novo. Você pode ver um mamute chinês. Mas enfim, no filme do Jurassic Park é achado um DNA no mosquito, desse DNA misturado com o anfíbio, você tem os dinossauros, né? Aí você fala, poxa, qual que é a ideia? Quem que vai querer trazer dinossauros? Quer trazer um dos maiores predadores que já existiram na face da Terra? Quem? Pra quê? Todo mundo. Qual que é o maior motivo? O que que gera um... É verdade. Fazer dinheiro. Vamos fazer um parque de ganhar dinheiro diversões. com essa É porra. praticamente um Hopi Hari do inferno. Pessoa, só que você não morre de uma torre, você morre mastigado, devorado, trucidado. Devidamente deglutido. Deglutido e... Pelos dinossauros, tiranossauros. Dinossauros fêmeas. Fêmeas, é Fêmeas, são verdade. todas... Sim. É, São tudo todas bem, né? fêmeas. São todas fêmeas, elas não têm que brigar por território, elas não vão fazer xixi no Peraí, são poste todas gigante. fêmeas, mas eu tenho um cara do caos aqui pra dizer, Cara. a vida segue seu rumo. Né? Né, É, Jeff? eu também acho. Não é senhor Jeff Cara, Goldblum, equações a mosca divertidas, imperatriz. cara. Não Eu é acho senhor que mosca. você não pode controlar a natureza. A probabilidade do improvável ainda é significativa, entendeu? sabe o que Então, que é isso, cara? equações não lineares, cara. Equações não É o lineares, cisne é o negro, caos, cara. é o caos. caos. É o caos, é o Taleb. Naki Taleb. Esse cara é foda, porque ele... O Jeff Goldblum é foda porque... Achei que você tava falando do Taleb. Ele também é foda. Não, cacete, o que tem a ver? Não, o Jeff Goldblum é foda porque ele coloca de volta a pauta dos dinossauros que, cara, ninguém pensou na probabilidade fodeu, tá ligado? Na probabilidade vai dar tudo errado isso aqui, que vocês estão colocando cerca elétrica e acho que vai Conter, né? conter uma besta. Tudo bem que é numa ilha, o máximo que pode acontecer, né? Eles criam asas, ilha a natureza eles dá um dominaram, jeito, Não, mas cara. tem pterodátilos, Cara, né? Pterodátilos. É verdade, por que eles vão embora? É que tá. Tá vendo? Pterodátilos? É? Eles têm primeiro. Teve um silêncio agora, né? Tem, pior que tem, né? pterodátilo tem. O pronto. 3 usa muito isso, tanto que usa tipo, a ideia da gaiola. É, Existe tipo uma gaiola gigantesca pra guardar os mas eles têm, pra não eles fugirem. têm aí um Mas limite de voo, né, a cara? gente- Que nem os morcegos gigantes do King Kong, eles não podem sair daí. Você tem que ficar... Será? Eles vão morrer, né? É tipo RPG, assim, mas a ele vai ideia- gastando não, pontos de magia mas vamos pra lembrar. voar e uma hora para os cabos. O de filme pontos de usa magia. um aspecto científico pra mostrar, porque não só, vai que um tiranossauro pega uma canoa, consegue, sei lá, nadar com... verdade. Tudo bem, tô brincando, mas seria impossível. Mas Mas eles tinham um primata gigante aminoácidos, que eles tinham resolve- proteínas, alguma coisa que ao saírem da ilha, eles morriam. Entendeu? Lembra? Tinha esse esquema. nossa, Tem cara, razão, tipo, a tem ilha. razão, é isso Então aí. a ilha prendia eles, mas na Isso aí. verdade isso no próprio filme já tipo, é quebrado. Tipo, Essa porque- história até da ilha, né, que prende. Aquele isso aí filme foi do Van copiado Damme, naquela cara. série nova do J.J. Abrams. Aquela Alcatraz? série. Não, Lost. Ok. E também, pô, aquele filme do Van Damme, que ele fica numa ilha que tem que tem impressão digital, que tem que colocar todo dia às 6 da tarde, e ele corta dele fora, coloca numa borracha e tal. Ninguém assistiu esse filme, só eu. Não, E acho quem é que... aquele jogador de Não, basquetebol? eu acho que esse filme não Dennis existe. Rodman. Dennis Rodman. Vai fazer filme, não é? Foda, cara. É um filme legal. Cara, não sei. Pra minha época, né? Mas Regra diga uma dos 15 coisa, anos. Stallone ainda chuta a bunda dele.
quem? Do Van Damme? Van Damme, ó. Acho que Dennis foi o Dennis Rodman. Cara, ele chuta a bunda de... You name it. You name it. You name it. Chuta a bunda da sua mãe, you name it. Da girafa, you name it. Stallone, você joga basquete? You name Você it. faz cesta... O que você faz com essa bola? You name it. Cesta de 3? You name it. Bandeja? You name it. Chuveirinho? You name it. Então, as técnicas de animação que a gente tinha na época, acho que a mais usada pra fazer esse tipo de coisa era o stop motion. Que era com isso que eles iam tentar mostrar as principais cenas do filme, do tiranossauro tacando o carro, mastigando, ratos. devorando. Até que um certo carinha de uma certa empresa, ILM, uma empresa muito conhecida aí, Cara, eu tenho uma ideia. Por que você não me dá alguns milhões? ele chegou, né, pro Steven, meu caro, A gente é eu acho, brother. acho que eu consigo fazer tudo digital. Não, ele quer o colete. Ele quer. Ah, eu sou o diretor. Meu caro, acho que dá pra fazer tudo digital. Todos os dinossauros acho que eu consigo colocar em CGI. Bruxaria! Eu te mostro. E ele mostrou. E ele ficou bom. E o Steven falou pro outro cara que fazia stop motion. Mano, Não, velho. Na boa, tá velho. ligado, né? Tá ligado, né? Falou. Valeu aí. Valeu aí pelo esforço. Pô, a gente sabe que você trabalhou aí 1 ano fazendo massinha dos dinossauros, Você mas, tirou. cara, São 24 fotos por né? segundo, 24 Ele, pô, mas eu 60 acabei de fazer os 5 segundos, tá. primeiros segundos. Demorei 3 meses da minha vida. Pô, cara, valeu, mas não foi bem assim. Não, porque foi, o cara, não, foi no final, assim, ele pegou as provas de conceito do cara e falou, pô, legal, a gente te liga. Ó, estreia ano que vem. Dá uma olhada lá. Mas, ó, mas a gente tem que Vê como pensar é que que, ó, fica. o Spielberg é parceiro. Ele não faria isso. Spielberg é brother. Aí ele pegou toda a ideia do movimento que o cara já tinha pensado, ou seja, já levando em consideração o Olha aspecto só. científico, realmente do equilíbrio que a cauda funcionava para os dinossauros. E aí o cara serviu de base para montar os esqueletos, Pô, isso é muito para que o importante, pessoal cara. do CGI Importante. soubesse o movimento e codificasse esse movimento pro computador. Porque afinal, eles pegaram os movimentos de animais já conhecidos. Mas, como é que você vai tentar simular o movimento de um animal que não existe? Andy Serkis. Na época ele era uma criança, né? Ele era um jovem ator que não podia, né, fazer Que um... na faria, época ele ainda não não tinha um anel, ele não era tão poderoso nessa época. Só depois do anel que ele deu um boom. Então, como todo cinema é um grande aprendizado, né? Toda gravação é um grande aprendizado, o Spielberg aprendeu muito fazendo esse filme, né? Ele começou fazendo stop motion, viu que teria um resultado melhor que outra coisa, e foi... Isso que é bom, ele consegue ver essa coisa do espectador, o que funciona melhor, né? Se ele tivesse com pressa, não, já tá stop motion, deixa tudo... Não, é um aprendizado que mudou a história do cinema. CGI depois desse filme nunca mais foi tão empregado em filmes. E a ideia é a seguinte, ele soube, conforme o tempo, né, a produção, aprendendo no processo, pelo processo, o resultado foi sensacional. É verdade. Ele conseguiu unir uma Marca na história do cinema de efeitos especiais. unir as melhores ferramentas para que a história que ele esteja contando seja mais crível, né? É verdade. Por Exatamente. exemplo, 94, Aladdin. O máximo de 3D era um túnel, cara. O tapete voando Na caverna cara. do... E ele consegue fazer um dinossauro verossímil, né? Sim, Não, sim, a sim. luz do dia, Isso. né? Convence até hoje. Apesar de você ver que ele é feito por computador, a movimentação é muito real, a textura é bem real. E eles devem ter usado algum tipo de artifício para que os atores eles não estivessem contracenando com o vazio, que isso é um problema. Ah, é verdade. Né? Por exemplo, no Star Wars... Star Wars, que Obi-Wan vai lutar com o Capitão Grievous, ele começa... Capitão Grievous com seus 4 braços e 18 vários, braços, é um vários povo sabres de Jedi. luz, na frente dele rodando aquela porra, e ele não pisca, ele não sabe que tem aquilo ali. O ator ele só pode responder uma coisa que ele sabe que existe, né? Ou o que, Tem na cena. acontecia antes não só do Jurassic Park, mas principalmente anterior, que estava acontecendo alguma coisa aqui e o cara estava olhando pra cá. Oh meu Deus, uma coisa mexendo! Close, isso é verdade. pode Nesse ser. caso, o Spielberg foi bem... Ele tinha uma equipe muito boa para preparar os atores para não ter esse tipo de falha, né? Claro, Spielberg Então é você Spielberg, tinha não né, cara? só o equipamento para mostrar onde estaria, por exemplo, a cabeça do personagem, um X num quadrado, marcando onde os atores deveriam estar olhando, mas você tinha cenas em que os atores precisavam interagir com o quê? Com o som. Então o próprio Spielberg fazia o som do lado da câmera. O Sr. Rock diretor, fala que ele é parceiro. Ele é irmão. É parceiro. Parceiros atores, só pros caras. Ele é um diretor que põe a mão na massa, ele vai lá e filma, ele tá lá sentado na groove fazendo a parada, entendeu? Ele não fica lá tomando o frappuccino dele Exatamente. enquanto tem Falando uma câmera de cada lado. faster, more intense. E aí nisso você ainda vê o quão criança e quão divertido devia ser.
Você não fica imitando o som de bem TV quando você ouve na sua janela? Imagina tentar imaginar o que seria um Velociraptor. Ou um herbívoro gigante, aquela girafa. E aí ele fica lá do lado da câmera e aí, ó, vocês estão com medo. Demais, hein? Ele é o cara. Realmente. E essa parte de efeito visual é importante dizer que o impacto que esse filme tem quando assistido no cinema é totalmente diferente de quando assistido em casa, né? Ah, com certeza. Então, a importância de ver esse filme de cinema, daí a gente pode já encaixar o nosso amigo James Cameron nessa parada, porque, como todos sabem, ele fez novamente o lançamento do Titanic nos cinemas, agora em 3D. Bem recente, inclusive. Né? E se isso der certo, Mr. Spielberg já disse que ele pretende, se der certo financeiramente falando, ele pretende fazer essa conversão do Jurassic Park. Então, né, show. Estou aí querendo, vamos ver essa porra na tela. E deve ser muito legal, porque Jurassic Park foi um filme feito pra você ver na tela grande. Eu falo, independente do 3D, ver no cinema vai ser... E, inclusive, você falou se der certo o Titanic financeiramente, o Jurassic Park foi um sucesso financeiro quando ele saiu. Você quer números? Olha só. Você quer números? Eu quero números. Dessa vez eu lhe darei números. Quantos milhões... O Jurassic Park, ele arrecadou no mundo inteiro cerca de 980 milhões de dólares. Porra. E ele foi o filme com a maior bilheteria do mundo durante 5 anos. E ele só foi desbancado por quem? Por quem? Titanic! Olha só, rapaz! James Cameron, ele tá presente em todos os videocasts, cara. Ele é um Você quer continuar vendo ele? Ele é o Coringa, cara. Comente. O que você acha do James Cameron em tantos... 3 videocasts? Se você é como a nossa editora-chefe, cujo diretor favorito é o James Cameron, comente aí. Você quer ver os bons companheiros de Avatar? Mas você tem que lutar de comentário. Aí a gente faz. Você quer que nós nos maquiemos de azul? Você quer que nós viemos pintados de azul? Não. É só você comentar se nós tivermos mais de quantos curtir nós viemos de azul. Olha, a partir de 500 curtir na página do Facebook do Cine Splendor, a gente já se... É aceitável. A gente já se expõe a esse papel, né? A gente se prepara para fazer um videocast pintados de azul. Pintado de azul. Aí, veja só quanto a gente vai gastar de guache, hein, cara. Vai ser Pois é. maior orçamento até hoje. Souvenir, meu. Que guache. Eu vou comprar souvenir e violão. Eu não tenho souvenir, mas eu tenho... Oi! Eu vou só com souvenir. Eu vou passar o rolão em todo mundo, hein? Que delícia. Ninguém pinta, E, cara, o filme, na verdade, a ideia do Steven Spielberg era não fazer um filme de monstro. Porque como era pra trazer... Ao trazer seres vivos que já habitaram a Terra através da ciência e tecnologia, não era pra ir numa pegada, sei lá, como filmes anteriores, como, por exemplo, sei lá, King Kong, e focar-se mais nas pessoas. Mas claro, né, a gente tá falando de um filme de dinossauros que foi sucesso do impacto visual. Sim, com que, certeza. claro que rouba merecidamente a cena e o foco desse por sentido. mais que o Spielberg seja bom, às vezes a execução dele não reflete exatamente a intenção, né? Porque é um filme que exige muito trabalho pra fazer os dinossauros parecerem reais e pra fazer tudo ter sentido e tudo mais. Então, às vezes, você percebe que ele deixa um pouquinho de lado a parte de relações entre pessoas e a profundidade dos personagens, né? A motivação. E tem uma regra do entretenimento básica que diz o seguinte, cara. Se você colocar qualquer coisa e dinossauros sempre vão ser mais legais do que essa outra coisa. Certo. Talvez dinossauros ninjas, não sei. Dinossauros ninjas barra piratas barra ninjas. Nunca coloque com o Batman, cara. Mas e se for um dinossauro Batman? E se for um dinossauro... Olha, e se eu te disser que o Batman tem um dinossauro na Batcaverna? Nunca saberemos, cara. Não, eu te digo que tem. Agora a pergunta é, por quê? 5 segundos. Agora você vai ter que citar a revista aqui embaixo. Não vou citar, procurem. Tá. E esse filme e a relação das pessoas? Porque no Tubarão era muito óbvio. Primeiro, Tubarão do Spielberg também. O primeiro, e não vamos falar das continuações que teve. Não, esquece. A gente tá falando do primeiro. Uhum. O filme é de 75, se eu não me engano. A relação que você via no filme era mais da importância dos personagens e como eles se relacionavam com essa ameaça que tinha o tubarão. Não era tanto uma sobrevivência, porque não estava todo mundo na água. Eles tinham que matar porque eles queriam usar a praia. Tinha também um cara que queria o dinheiro que vinha do turismo. Tem sempre essa parte que nem esse, ele quer... Não é meio cobiça. Mas, enfim. E nesse filme, a gente pode fazer um paralelo com esse antigo? Tá melhor, tá... Eu acho que pode fazer um paralelo, principalmente por ser o mesmo diretor e por ser um filme de sobrevivência. Ameaça, uma ameaça animal. Animal, Homem versus natureza, né?
Semana do que Tubarão. O Tubarão, ele é um filme do suspense, né, cara? Ele é um filme que o Tubarão, a batalha do Tubarão realmente é mais pro final, assim. O filme Inclusive, inteiro a primeira metade do filme, não tem tubarão. você não vê tubarão. Não vê Chama tubarão e você não vê tubarão. E foi uma exigência dele essa, porque o estúdio queria que praticamente aparecesse, abrisse com uma cena de tubarão, né? E o Spielberg quis, não, vamos segurar esse tubarão até a metade do filme. Se ele tivesse feito isso no Jurassic Park, o suspense seria maior e daria mais tempo de desenvolver os personagens, só que, O impacto seria cara, o impacto diferente, visual de ter o grande impacto que tem nesse filme é quando você vê, nossa, cara, um dinossauro. Um brontossauro. É o Brontossauro, vivo, que é o primeiro, que eles primeiro, ficam, né? E os próprios personagens ficam abismados com aquilo que eles estão E é vendo. e CGI, tudo né? mais. Isso, imagina, porque é o que ele aprendeu no processo. Com certeza ele deve ter mudado de ideia pra colocar logo um CGI. Ah, sim, Quando ele descobriu o quão poderoso era o CGI, né? Que o poder que Que tem de tinha causar de impacto no visual, espectador, né? O né? impacto visual. Eu acho que também uma das coisas que pode ter levado a essa decisão é que tubarão, por mais que seja um tubarão um assassino, super inteligente, etc., o tubarão a gente conhece, a gente vê. Se você vai num aquário mais legal, você vê um tubarão. Sabe? Você tem ataque de tubarão na praia. Exatamente. Agora- Você sabe como é um É uma tubarão. ameaça real, né? Então, Mais exato. tátil, Agora assim. ninguém aqui nunca viu um tiranossauro de perto. É Sabe? verdade. E sei lá se vai ver. É verdade, é. Então acho que. Eu não sei quem mora, sei lá, em Goiás, talvez tenha, né? Dinossauros, Dinossauros andando talvez na rua. tenha, Mas verdade. assim, eu não conheço essa parte urbana da cidade aqui, a gente não costuma ver. Falando do Spielberg, essa parte visual, eu acho que você percebe que ele realmente se diverte com o filme quando ele já não tá mais tão preocupado assim em ter o close certo, tá? Vamos fazer referências, jogar coisas na tela que sejam foda, assim. Que referência àquela cena final que tá o Tiranossauro Rex, que depois que ele acaba aquela de matar cena é sensacional, cara. o Velociraptor e aí aparece. É o herói do filme, É o herói né, do naquele filme, cara, momento, né? exatamente. Tá Aí- lá o Velociraptor ali, meu, eles estão acuados, não tem mais como fugir dali. Cara, acabou, as pessoas vão morrer, sabe? O dinossauro vai comer elas. E aí, Tchau. entra o tiranossauro e nhá, pega o Raptor, começa a chacoalhar, a música comendo solta altíssima, E Esse aí- tema a gente tem que falar da música também, né? Mais pra frente. Mas, e aí aparece aquela faixa. Blá, 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 blá. When dinosaurs. Roll the Posso earth. fazer um adendo? Esse final era pra ser totalmente diferente. No sentido que era pros Velociraptors ficarem, Amiguinho. não amiguinhos, eles Seus serem cachorrinhos. mortos pelos tiranossauros, mas não pelos de carne e osso, mas sim só os ossos, só os fósseis, só os ossos que estavam de Nossa, armação. uma ideia muito foda também, né? Era muito foda, legal claro. também. E aí eles seriam atravessados, eles iam cair, porque eles iam subir nos arames, os arames iam soltar, e eles iam com impacto e os ossos caindo, eles morreriam ali. De novo, com um CGI, que surpreendeu tanto o diretor, ele falou, eu quero colocar o tiranossauro lá dentro. E aí o cara que chegou, tá, Steven, mas como Mas que não a tem gente nenhuma for- porta do tamanho do Aí Tiranossauro. você vê como é a nesse lugar. visão Como de... é que a gente então, faz? olha como é a visão do diretor, tipo, ele falou, tá, Steven, mas como que a gente vai colocar o tiranossauro dentro do prédio? Ele tá perguntando por porta, por não sei o quê, e o Steven já deu a visão de diretor. Ó, eu quero que ele entre, a cabeça vai entrar por cima, já abocanhando o Velociraptor, enquanto as pessoas estão quase naquela hora que o Olha essa Velociraptor vai aula de comer. direção. E aí o cara falando do CGI falou, pô, eu achei demais, porque eu tava perguntando, Steven, como que ele vai entrar na porta? E o cara já me dá a visão de câmera que ele já tinha na cabeça dele. Exatamente, cara. Tanto O que é grande uma- diretor, ele às vezes troca o realismo pela parte cinematográfica. Pela O que emoção, funciona, né? Exatamente, foi É a tanto isso arte que até a do parte negócio. icônica que o dinossauro ruge depois de fazer, e vem a faixa When the muito foda. Dinosaurs Rule the Earth, né? Exatamente. Tem aquela parte também que tá eu não sei qual dinossauro que é, mas ele tá num lugar assim que tem um projetor que tá projetando a TGC durante ele todo, assim. Ah, sim, É muito que foda essa parte, cara. genético. O código genético que trouxe ele de Isso. volta, né? Então são pequenas brincadeirinhas que o Ele é diretor... um cara que pensa, mais que ele se deixa levar, ele é um cara que pensa. Ele já foi falado, ele fez todo antes as miniaturas, e aí ele colocava a câmera dentro, uma microcâmera, pra achar o ângulo, e aí ele olhava no monitor. Pum, achou o quadro que ele quer, o enquadramento, o layout que ele quer. Falou, é aqui que eu vou gravar. Então ele já levou tudo preparado, com muito storyboard, com muita coisa, exatamente o que ele queria. Cara, não é à toa que Spielberg é Spielberg, né? É, Palmas pra Spielberg, ele. palmas pra ele. Eu gostaria de fazer também uma menção honrosa aqui pro King Kong do Peter Jackson, Certo. que também tem cenas de dinossauro incríveis, cara. Muito Inclusive boas. cenas que maiores abocanham os menores e pra mim uma das melhores sequências de dinossauro e até uma das maiores sequências de ações do cinema é King Kong vs T-Rexes. Muito T-Rexes, foda. é. Se você não viu, confia aí.
E eu acho que a gente podia falar um pouco da trilha sonora, né, cara? Do Mr. John Williams. A lenda, o magnífico John Williams. Que tá aí sempre ao lado de Spielberg, né, cara? Cara, é até... O que você vai falar de John Williams, né, cara? Assim, é simples, só pra você falar. Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, Tubarão, trilha de John Williams. Superman. Sabe? Pense numa trilha de cinema. Você pensou numa trilha do John Williams, eu tenho certeza absoluta. E de tão magnífico que é o som da trilha sonora que o compositor John Williams prepara, nesse filme o Steven Spielberg não tinha tempo pra compor junto com o John Williams. Ele tava dirigindo, já tava em locação, fazendo a lista de Schindler, enquanto isso cuidando da pós-produção Jurassic Park. Um filminho aí que ele fez, lista de Schindler. Não ganhou nada de Oscar. E nisso foi terrível pra ele, porque ele tinha que se dividir de 2 gêneros diferentes de filmes dele. São filmes completamente diferentes, né, cara? Total. E aí ele comenta que pra ele aprovar o áudio, não só as cenas de CGI da imagem, pra aprovar o áudio, ele ia pra França, ele tava gravando na Polônia, ele ia pra França de carro, pegava fitas cassete e ia ouvindo no carro. Que falta que a internet faz, né, cara? Tá vendo? Não, e fora qualidade. Você quer comparar uma qualidade de um áudio que, né, pra provar um áudio em fita cassete, né? Mas você confia no John Williams, né? Você pensa, isso que eu ia falar, só quero saber o parceria, né? Já era, beleza. A parceria que ele deixou, né, o próprio John Williams, tranquilo, você confiar nisso no seu parceiro, né, cara? O cara que tem, se o John Williams vir e vai fazer a trilha de um filme meu, tem aqui pra você aprovar. Cara, já tá aprovado. Já tá aprovado, tá pronto. O Steven Spielberg ele é conhecido por ser um diretor que ele consegue falar com seus atores, ou seja, um cara que ele consegue mostrar para os atores qual tipo de emoção que eles têm que demonstrar na hora de filmar. Inclusive teve um caso interessante, né, Rod? Enquanto eles filmavam, eles foram filmar no Havaí. Passou um furacão, e olha que engraçado, o furacão passou exatamente na direção do hotel. Tanto que o olho do furacão ficou, uma hora chegou realmente bem no hotel e os atores saíram e podiam ver a parede que o vento formava e o céu azul bem no meio. Imagina a sensação. Numa ilha também, Havaí, né? Exatamente. Passaram por sobrevivência juntos, né, galera? Essa é a sensação, exatamente. Os atores falavam isso, a dinâmica de ter que não só passar por essa experiência, mas ajudar a construção da cidade ficou destruída. Mas o sentimento que ficou entre as pessoas, ou seja, nós sobrevivemos a algo juntos, eles passaram isso pro filme também. Foi tipo uma coisa de um gancho emocional para que no filme eles conseguissem passar essa emoção de sobrevivência. No caso, não era um furacão, mas era um dinossauro. Era filme de sobrevivência, né? Engraçado que você falou em furacão e filme de sobrevivência também. O Michael Crichton, autor do livro, ele também foi roteirista de Twister, cara. Caralho, velho, esse cara... Filme catástrofe de furacão, sensacional. Eu era estourado desse filme, cara, pequeno, é muito massa. É bem legal mesmo. E foi logo, se eu não me engano, foi um pouco antes dele escrever a continuação do Jurassic Park. Foi livro também? Foi um livro também, O Mundo Perdido, The Lost World. E esse livro, que foi a inspiração pro filme, que na verdade a ideia inicial do Spielberg, tem uma cena no primeiro filme do gordinho fazendo gordices, que ele derruba... Pateta, né, que ele derruba o DNA, ele tava escondido numa latinha de espuma de barbear. Sim. E essa lata, o Spielberg dá uma bela de uma ênfase mostrando aonde que essa lata cai, ou seja, ela tá perdida. E aí ele falou, dali que vai ser o meu gancho pra continuação, pra criar novos dinossauros. Cara, que pensa no Porque se destruíssem os dinossauros, a latinha ainda ia conservar o DNA que o gordinho ia vender. Não, isso é genial. Aí ele falou, então tá filmado, na sequência ele era o gancho. Aí veio o livro, aí veio o cara e falou, poxa, a ideia do livro faz mais sentido. Que era o quê? Mostrar que tinha uma segunda ilha, onde os dinossauros ali conseguiram, tipo, o caos. Não, sério? Equações não A vida lineares. seguiu seu rumo, rapaz. Isso aí. E aí ele foi no que acabou resultando pra mim, acho que não convenceu tanto. Dele deixar nesse sentido do que... Mas é que tá, ele vira e mexe, por mais que o 3 não foi dirigido por ele, quem sabe ele não volta um dia aí nessa ideia. Sabe uma Ele coisa? Ele mexe ele fazer alguma coisa com ET, né, cara? Porque não com dinossauros, né? Putz, já pensou? Uma coisa que eu acho interessante, que sempre foi uma tendência, né, os cineastas colocarem alguns sinais de uma possível continuação. Só que eu acho que hoje em dia, cara, isso daí tá muito explícito, tá muito descarado. E tá assim, vamos ver se a bilheteria der certo, a gente continua, se não tem um final meio fechadinho. É aí que tá. Assim, o que eu acho, o que é legal do Jurassic Park é assim, vamos supor que nunca tivesse uma continuação, ou como aconteceu, teve uma continuação, mas não usou aquela cena como base.
beleza, a cena tá lá, não foi um negócio que você ficou, oh meu Deus, vai ter o 2. Ficou uma coisinha aberta no final, assim. É isso. E é uma tendência que, cara, hoje em dia, os diretores, eles jogam um negócio tipo, o vilão no final. Eu não morri. Aí todo mundo no cinema, nossa, vai ter o 2. Mas eles não tem o 2. Cara, se eu visse em todo filme hoje em dia, você tá dizendo, olha lá, vai ter o 2. Olha lá, vai ter o 2. Tudo vira franquia, né? Né, cara? Mas o Spielberg, ele já tinha criado franquias antes, então ele tinha o direito de fazer isso, deixar. Na época, ele era um dos poucos que podia. Hoje o estúdio Só que tem eu acho que ele tanta faz, grana, eu acho que ele faz de uma forma sutil. Uma Sutil, forma que fica muito legal. perfeito. Uma forma Não legal. fica um negócio assim, sabe? Ah, o vilão não Mas é que morreu. tá, digo por ele, né? Porque hoje é mais o estúdio que, tipo, viram que, olha, a franquia dá certo, independente do diretor. Exatamente. Dá certo assim, pro bolso, né? Os caras não precisam mais em Cara, qualidade. eu tenho né? os direitos aqui, eu vou fazer Terminator 5, 6, 7, James Cameron queira ou não, cara. É, Então, Jogos Mortais. Fizeram o primeiro, pô, legal. Vamos fechar até o 2 ou 3, sei lá. Aí fizeram o 2, legal, vamos fazer até o 39. E aí, no 46 enfim, né? hoje, tá vendo aí? Então, vai estrear Jogos Mortais 54 e e aí tá. Tanto que ano passado foi um dos anos que mais teve. Foi o primeiro ano que teve mais filmes de continuação do que filmes originais, né? exatamente. Então, é um sintoma, né? reflexo, É um sintoma, um reflexo, né? De que Do eles estão muito mercado aí. acomodados aí. Vamos Eles ser mais querem, original eles querem e- ter certeza de que vai dar de certo, retorno, pra colocar. isso Querendo ou Tão não, limando é uma empresa, né? Que estão limando a parte artística, que é deixar inovar, Uhum. da inovação, de arriscar. mais do que nunca adaptações de quadrinhos, de livro, né? Então, roteiros originais hoje são raridade. E por isso que a gente dá tanto valor pra quando aparece alguma coisa tipo Distrito 9, uma coisa mais original assim. Original, Ou totalmente tipo, original. Mercenários. Junta tipo um monte de cara fodão, merece, com eles pra atirar em tudo quanto é lado, né? Você não precisa nem de história. Ah, não deixa Vai de ser atirar, original. meu. Roteiro original, tá aqui o roteiro, tô Original, lembrando. meu. Que coisa mais original do que tipo um cara de 65 anos mais bombado que não sei o que, meu. Pô, Do que ele aos 30, né? tipo isso. Ah, tem um negócio. Já que você falou no Stallone mais bombado velho do que novo, Uhum. pô, cara, vocês sabiam que o Samuel L. Jackson participava de Jurassic Park? Caraca, velho, eu não tinha ideia dessa Porra, eu não lembrava disso. Por quê? Porque quando a gente assistiu, a gente não tinha ideia de quem era esse porra, né? É, exatamente, lá atrás, né? E ele era já. Cara, ele apareceu bad motherfucker como sempre. Badass motherfucker Com fumando. cigarrinho. Primeiro, em São Paulo ele não poderia fazer aquilo, né? Um lugar fechado, ele filmando. Ah, não, é. Colocando em risco a saúde de todo mundo ali, né? Exato, isso é uma Ele palhaçada. é tão vilão quanto o T-Rex nesse filme. Ou os Velociraptors. Exatamente. O Kassab acha. Pelo caçado. Mas é que tá, esse filme é antes do Pulp Fiction. Que foi Pulp Fiction em 94, que acho que jogou ele Lançou o Samuel Jackson pra fama, né? pra ser um motherfucker que Mas Mas a o grande Samuel questão é, Jackson, cara, ele tem alguma Qual a espécie... questão de. Qual filme que ele não está? É aí que tá. Você vai no IMDb, depois disso, né? Depois você vai no disso, IMDb cara, assim, tem assim, a lista dos filmes que Samuel Jackson não está, Não que é está. menor. Exato, menor do que as que ele está. Ele está. E o pior, cara, é que ele tem algum tipo de equações inversas não lineares. Cara, eu assisti Vingadores, que aliás é muito legal, e ele tá jovem. E no Jurassic Park ele tá velho e capenga, Mas como? careca, É a fama, decrépito, cara, sabe? é a fama. Ele não tá tão jovem assim também, né, cara? Agora, Ah, meu, compara com o Jurassic Park. O Jurassic Park ele tá com 60 anos. É que ele parou de fumar. Ah, tá explicado, ó, o caçador. É tudo maquiagem, cara. Hoje em dia, maquiagem é foda. Incrível. É CG. É, stop motion. Stop motion de Samuel Jackson. Badass motion. E pra encerrar, queria saber o que vocês acharam, que cada um na sua opinião pessoal, junto com caos ou não, achou desse filme. Começar com um senhor do caos, o senhor que deixa a vida seguir seu rumo. O senhor, equações não lineares. Os eventos não podem ser previstos. E o homem não pode brincar de Deus. Olha só, eu gostei muito desse filme. É um filme que, especialmente quando você vê no cinema, especialmente quando você é criança também, isso Sim, eu acho que esse é um tipo de cinema que eu gosto muito, né? Indiana Jones, filmes King Kong até. E, cara, pra mim é um filme que merece, tem todo o crédito pelo Spielberg conseguir captar isso, né? Uma forma de cinema que não existia de dinossauro. Certo. E um filme visual, um filme de impacto, né? Você assiste, você está no cinema, aquela experiência cinematográfica realmente, né? Que alguns filmes você pode assistir em casa, esse é um filme que, eu insisto, tem que ser assistido numa tela grande, com pessoas em volta, é um filme que você se assusta junto com todo mundo, né? Principalmente a primeira vez. Comparando com alguns outros filmes, né? De monstros, assim, eu acho que ele acaba deixando um pouco a desejar no sentido de
relação entre os personagens, profundidade da trama em si, né? E comparando até com o próprio Tubarão do Spielberg, que ele tem essa habilidade, né? Prova que ele tem essa habilidade. E principalmente o King Kong, cara, principalmente o novo, que ele vai matar um personagem e antes ele te deixa gostando do personagem mesmo que ele seja um cozinheiro, sabe? Então, falta um pouco isso nesse filme, porque você até entende mais ou menos a função de cada um ali, é um comitezinho de alguma coisa, mas você não se importa muito. Se o velho morresse, eu não tava nem aí, entendeu? Uma coisa que pra mim faltou assim no filme, essa identificação. E outra coisa, é um filme de impacto visual, mas com o tempo, como tem tanto dinossauro na tela, você acaba perdendo isso no final, né? Então, nas primeiras cenas você viu um dinossauro, assim, cara, que incrível. Primeiro que cena do T-Rex, aquela parte escura com os carros, é muito foda. Mas aí depois você vai vendo, vamos ver o que ele vai fazer aí com esses caras, entendeu? Então acho que tem essa parte. Então, pra resumir, eu gosto do filme, é um filme que tem uma qualidade boa. Spielberg é um diretor primoroso e eu dou 3 de 5 garras de Velociraptor pra esse filme. Garras de Velociraptor. E você, meu caro bom explorador? Bom, eu fecho mais ou menos com o Luiz Fernando em praticamente tudo que você falou. Inclusive nessa parte dos relacionamentos interpessoais, tem algumas coisas que eu acho que elas ficam meio jogadas de lado. Por exemplo, o Jeff Goldblum. O que ele faz ali, sabe? Equações inversas, equações não lineares, o caos, foi lá pra chavecar. Pra chavecar a menina do cara. A menina do cara, mas enfim, sabe? Eu achei que meio desnecessário, enfim. Porém, esse filme, cara, é um negócio que ele me marca muito historicamente, assim. Eu sempre gostei de filme de terror, sempre gostei de sentir medo assistindo filme, jogando, enfim. E eu sempre assisti filmes de terror ou suspense e, cara, acaba o filme, você fica com medo, mas, você vai dormir, beleza, legal. O Jurassic Park, ele sempre foi o único filme que, quando eu era pequeno, eu assistia e tinha pesadelo, cara. Eu tinha pesadelo com tiranossauros, tipo, sabe? Eu não tinha pesadelo com o Chuck, com o Jason, nada. Eu tinha pesadelo com o Raptor, e, sabe? Com o Jeff Goldblum. E aí... É um negócio que fez parte da minha infância, sabe? Então, de resto eu concordo com você, 100%. A parte da trilha sonora, eu acho que... Eu nunca parei pra pensar nisso, mas provavelmente o Jurassic Park tá no meu top 2 ou 3 de trilhas do John Williams, que é o meu compositor favorito, né, de Hollywood. E, cara, mas assim... Pela emoção que eu tenho em ver o filme, eu gosto de dinossauro, desde pequenininho eu lia livros sobre dinossauros e etc. E você vê eles na tela, cara, é um negócio que, sabe, como você falou, principalmente da primeira vez, sabe, é um negócio mágico, sabe, se realizando e tal. Então, cara, eu não consigo dar pra esse filme outra nota que não seja 5 garras de Velociraptor. 5 garras? Esse aplausos, assim. Eu concordo com todos vocês. Acho sensacional também. Adorei o aspecto visual. Acho que é a composição de todos os fatores, né? Desde a música, da trilha do John Williams, o aspecto da computação gráfica sendo usado da maneira que foi, pra contar a história. Então, você tem de tudo no filme. Você tem aventura, você tem suspense, você tem um pouquinho de romance, você tem diversão, tem momentos cômicos. Desde que seja um dinossauro espirrando na cara da menina, tipo, né? É uma piada fraca, mas quando você é criança realmente funciona, poxa. Então é um filme agradável em todos os sentidos, né? É um blockbuster de mão cheia, de garra cheia. Blockbuster de garra cheia. Então por isso eu dou 4 de 5. 4 garras de Velociraptor. Garras de Velociraptor. Escadinha aqui, hein? De 5. Muito bom. Qual será o filme que faremos na próxima? No próximo episódio, o filme tá passando na sua frente. Este aqui. Que aparece aqui. Gostou? Comente. Me fala, você gostou? Me fale qual é o filme que você quer ver no próximo episódio. Pode comentar, a gente gosta de sugestão, a gente vai fazer. Duvida? Comente. E agora a gente faz. Exato. Vocês já estão duvidando que a gente vai se pintar de azul? Também, eu estou falando. Você quer ver Avatar? 500 likes no Facebook /CineSplendor. Entre também no Twitter /CineSplendor. E claro, o site cinesplendor.com.br. E quer falar com a gente ali nos comentários aqui? Os bons companheiros, obc@cinesplendor.com.br.
Exatamente. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons companheiros. Olá, você achou que era um dinossauro, mas sou eu, o Homem-Aranha. Se você gostou desse episódio, você pode ver o episódio número 1, que é sobre o meu filme, muito mais legal. E também temos o episódio número 2, não é, amiguinho? É verdade, a gente tem o episódio número 2, que é sobre o Rambo. Você vai gostar, clica aí no link. Até o mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.